No coração do oeste gelado, onde a neve cobre as cicatrizes antigas da terra, um pistoleiro endurecido pela vida faz uma descoberta que mudará tudo. Um guerreiro apache está preso à beira da morte, soterrado pelo frio implacável. Ali, entre o silêncio cortante e o perigo iminente, se abre um caminho inesperado que desafiará tudo o que ele acreditava sobre inimigos e destino. O vento uiva pelas planícies cobertas de branco, arrastando flocos pesados que se acumulam nas árvores retorcidas e nos penhascos rochosos. A vastidão gélida do oeste parece engolir qualquer sinal de vida. O sol, fraco e distante, mal aquece a terra implacável, onde o silêncio é quebrado apenas pelo ranger dos passos cansados e o crepitar distante do gelo se partindo. Nesse cenário de solidão e desespero, cada respiração parece vencer o tempo, e cada movimento carrega o peso da sobrevivência. Vestido com o desgaste dos anos e cicatrizes que contam histórias de balas e traições, o pistoleiro avança com cautela entre as dunas geladas. Seus olhos, acostumados a tudo menos a compaixão, agora hesitam sobre uma figura caída no chão, semi-oculta pela neve. O silêncio do deserto branco é interrompido apenas pelo fraco suspiro do apache, cuja pele marcada pelo tempo parece quase translúcida contra a imensidão fria. Um dilema se forma na mente do homem das armas: salvar o inimigo morto-vivo ou abandonar sua sombra e seguir adiante, deixando o passado enterrado sob a neve. Seu corpo mal se move diante do rigor implacável do inverno. Enquanto isso, o pensamento pesa no horizonte sombrio. O apache, prisioneiro e guerreiro, pode ser a chave da mudança, ou a centelha que incendiará uma guerra maior. O pistoleiro percebe que sua escolha não é apenas entre salvar ou condenar um homem. É entre preservar uma velha inimizade que sangra a terra, ou arriscar tudo para plantar uma semente incerta de aliança e esperança. A ameaça invisível das forças que os caçam se aproxima, sombria e inevitável. O guerreiro apache tenta, com o lampejo de consciência, erguer os olhos para o homem que pode ser sua última salvação. Enquanto o pistoleiro sente o frio intenso que se infiltra em seus ossos e o tempo escasso como inimigo cruel. Uma tensão palpável entre desconfiança e necessidade começa a envolver os dois. Cada um ciente de que mesmo o menor gesto pode significar vida ou morte. O silêncio entre eles é carregado de perguntas não ditas, encontros do passado e futuros incertos. Quando o apache, com voz rouca, pronuncia uma palavra enigmática que remete a um segredo enterrado nos ventos do deserto congelado, o pistoleiro sente algo se partir dentro dele. Ali, na imensidão branca, não há mais espaço para inimigos antigos, apenas escolhas que farão ou desfazerão destinos. Mas antes que possa decidir seu próximo passo, o barulho rastejante de vozes no gelo anuncia que não estão sozinhos. A aproximação de inimigos, prontos para destruir o que resta de ambos, lança uma sombra ainda maior sobre a já tênue esperança. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. O som distante das vozes no gelo
cortou o ar gélido como um açoite invisível. O pistoleiro apertou os dentes, sentindo o peso do instante que se prolongava junto àquela ameaça iminente. O Apache, fraco, olhos semicerrados, tentou esboçar um gesto de confiança, mas o frio esmagava qualquer tentativa de diálogo. Cada segundo era um grito mudo na vastidão branca. Com um esforço quase sobre-humano, o pistoleiro arrastou o guerreiro para uma fresta de rocha, uma pequena caverna que servia de abrigo precário contra o vento implacável. A neve afrouxou sua pressão, mas o silêncio agora era preenchido pelos murmúrios que se aproximavam, ecoando entre os penhascos. O perigo não era mais uma sombra distante. Estava prestes a invadir aquele refúgio improvisado. O guerreiro Apache respirava de maneira irregular, sua pele translúcida, contrastando com o vermelho da roupa esfarrapada que vestia. O pistoleiro sabia que o tempo era curto. O frio já renegava a vida ali. No entanto, ao observar aquele rosto marcado, reconheceu um obstáculo interno, muito mais denso que o gelo. A velha desconfiança, alimentada por guerras que pareciam eternas, impelia o homem das armas a afastar-se. Mas, contra sua natureza, algo, uma fagulha intangível, o impelia a permanecer. O som se aproximava. Passos arrastados, sussurros duros, vozes carregadas de intenções invisíveis mas ameaçadoras. O pistoleiro segurou o arco do rastro nas mãos, olhos fitando a escuridão além da caverna, com a rapidez de um predador em alerta. A situação se tornava insustentável. Deixar o Apache ali era uma sentença segura. Levar consigo um convite para o desastre. Você aguenta mais um pouco? Ele sussurrou, a voz curta e rouca. O Apache abriu os olhos lentamente, fixando o pistoleiro com uma clareza inesperada, como se pressentisse a grande encruzilhada naquele instante. Sua língua herdada sussurrou outra palavra, pesada de passado e de mistérios guardados pelo tempo das planícies. O pistoleiro inclinou-se, esforçando-se para compreender o significado oculto. Sabia que ali estava algo além do corpo ferido e do inimigo ancestral, um segredo. Uma verdade que poderia abalar as fundações daquele mundo esquecido. Sem poder mais hesitar, o homem das armas empurrou uma mordaça quebrada para o rumo das vozes que avançavam, e com a mão livre, puxou o guerreiro com força, dando início a uma fuga desesperada. O espírito da planície pareceu silenciar, ao deslizar pela neve grossa, marcando uma dança arriscada com o próprio destino. Eles escaparam poucos metros, mas a perseguição os consumia como fogo. Os passos no gelo se multiplicavam, não uma, mas várias figuras. A sombra de um grupo de caçadores, implacáveis e fanáticos, tornava impossível qualquer descanso. Das forças fugindo, o sol já se inclina para um horizonte congelado, quando os dois se refugiam entre arbustos retorcidos, secos, quase mortos pelo inverno cruel. O pistoleiro assessora o ferimento do Apache, percebendo que a vida escorria relutante, como mel no frio. Em meio às palavras escassas do guerreiro, um lampejo de esperança surge. Ele fala da possibilidade de um encontro secreto, de um refúgio além das montanhas, onde a paz poderia enfim florescer. O pensamento ferve no coração do pistoleiro. A velha hostilidade se choca com o instinto de sobrevivência e uma hesitante luz de redenção. Se conseguissem atravessar o deserto congelado e evitar os perseguidores, talvez uma nova história pudesse ser tecida. Uma que abrisse caminhos onde hoje só havia escuridão. Mas o caminho é brutal e sem perdão. A geada rasga a pele, a fome devora o corpo,
e a memória do campo de batalha ecoa em dúvidas e fantasmas. Cada passo dado carrega o peso de escolhas impossíveis, onde o fracasso significa morte. De repente, um estalo seco congelou o ar perto dali. O pistoleiro congelou, puxando o Apache para junto de si. Um vulto emergiu da sombra da noite. Outra figura, ou seria um inimigo? Pequena e silenciosa, avançou com a destreza do lobo. O pistoleiro tenso entrelaçou os dedos ao redor do seu arma. Mas então, aquela figura hesitou, revelando um olhar de reconhecimento. Era um menino Apache, talvez um pouco mais de uma década, olhos brilhando com uma coragem inesperada e uma tristeza antiga demais para a idade. Ele ergueu as mãos em sinal de paz e, num gesto simples, ofereceu algo, um pequeno amuleto, cravejado com pedras polidas. O pistoleiro sentiu seu coração apertar. Um sinal? Um pacto não dito? O silêncio se tornou peso e promessa. Naquele instante, o menino sussurrou uma nova palavra, mais clara que a anterior, uma palavra que soava como redenção, mas carregava a ameaça de uma jornada que mudaria para sempre tudo o que o pistoleiro acreditava sobre inimigos, destino e a conquista da própria alma. E atrás deles, o crepitar irregular do gelo, sendo rompido, anunciou que a patrulha finalmente descobrira seu esconderijo. O pistoleiro ergueu o guerreiro e olhou nos olhos do menino. A verdade insondável da fronteira estava posta diante deles. Para sobreviver, seria preciso abraçar o desconhecido e aceitar que, no oeste implacável, até um inimigo ferido pode se tornar a última esperança, ou a sentença final. Enquanto o vento zumbia entre as rochas, uma voz rouca e faminta ergueu-se, cortando a noite como uma lâmina. Eles estão a ti. E naquele momento, o pistoleiro percebeu que não haveria volta. A trilha rumo ao destino se bifurcava em sombras, e ele teria que escolher em que lado da história queria ficar. O ar gelado congelava cada fio de cabelo na pele do pistoleiro, enquanto ele segurava com firmeza o braço fraco do guerreiro. A caverna estreita não oferecia mais que um mínimo de proteção contra os ventos cortantes, e o silêncio que seguia era pesado, carregado de um presságio que se insinuava sem piedade. Lá fora, as vozes se aproximavam, sussurros duros e arrastados, como o crepitar de galhos secos sob botas impiedosas. O pistoleiro sentiu a luta silenciosa que consumia o corpo do Apache, a respiração se tornando cada vez mais pausada, como um conto de inverno perto do fim. Porém, era no olhar do homem ferido que ele encontrava algo impossível de ignorar. Um fogo bruxuleante, de determinação soterrada sob a neve da adversidade. Com movimentos lentos, ele ajustou a pele de cervo que servia de manto ao Apache, tentando preservar o pouco calor que restava, enquanto sua mente corria contra o tempo. Não podiam permanecer ali. A caverna, embora um santuário momentâneo, logo seria invadida. O vento trouxe novamente o eco das vozes, mas agora mais próximo, mais certo. O bisfoleiro, endurecido em tantos embates, sentiu a oud familiar rastejar pela espinha. Medo. Esse visitante indesejado que lembrava que estavam por um fio. O Apache, com esforço, balbuciou outra palavra, um som rouco que reverberou com um peso ancestral. Ela não era só uma palavra, mas um convite, um nome carregado de antigas promessas e segredos enterrados sob montanhas de gelo e sangue. O pistoleiro compreendeu, por um breve instante,
que ali havia algo além da pele ferida e do inimigo mortal. Um elo invisível, uma esperança frágil presa em um fio tênue entre a vida e a morte. Antes que o frio esmagasse o espírito do Apache, o pistoleiro sussurrou, voz áspera mas firme. Amanhecer não espera, e nós também não. Arrastou-o para fora da caverna, sentindo o peso do corpo enfraquecido e os passos apressados que se amontoavam do outro lado do desfiladeiro fizeram o coração do homem disparar. Entre toras retorcidas e pedras escorregadias, deram início a uma fuga desesperada. Cada movimento era uma dança com a morte, cada suspiro um fio de esperança contra o inevitável. Os perseguidores, sombras de aço em meio ao branco absoluto, não davam trégua. Seus passos ressoavam com o som implacável do gelo rachando, anunciando que a roda que girava era a do encontro final, da prova derradeira. O pistoleiro queria hesitar, abandonar o fardo que carregava, ceder à voz interna que clamava pelo isolamento e pela sobrevivência solitária, mas o olhar do Apache, tão cheio de histórias não contadas e sangue derramado, o prendeu onde estava. Ali não havia lugar para inimigos, apenas para escolhas que esculpiam destinos. Chegaram a um terreno coberto por arbustos secos, onde o ar parecia menos afiado, mas o coração pulsava acelerado, consciente de cada segundo que passava. O pistoleiro, buscando o improvisado remédio, tentou aliviar o ferimento, sentindo na ponta dos dedos a tênue fronteira entre o fim e a continuação. O Apache, apesar do corpo que tremia e da respiração errática, falou com voz intermitente. Falou de um lugar oculto, um refúgio guardado pela montanha e pela promessa de paz. Um local onde as armas poderiam ser silenciadas e as velhas feridas, finalmente, esconderijo para a cura. Naquele instante, o pistoleiro viu o peso do conflito ancestral misturar-se com a chama da redenção. Tudo o que tinha acreditado, tudo o que havia jurado manter, parecia se dissolver nessa tênue possibilidade. Mas o cenário cruel da natureza reforçava que nada ali seria fácil. Cada passo adiante era uma travessia de dor, onde o frio rasgava a carne e a sombra da fome corroía o espírito. Eles não apenas lutavam contra as forças que os caçavam, lutavam contra as correntes invisíveis do próprio desespero. Quando o pistoleiro levantou os olhos para vigiar, um estalo agudo cortou o silêncio. O corpo travou, puxando o Apache para junto de si, num reflexo ancestral aprendido entre tiros e traições. Do escuro surgiu uma forma ágil, um vulto que se movia como sombra viva, capaz de entrar e sair sem aviso. Mas ali, entre a penumbra e o frio, um pequeno rosto brilhou com a força da inocência e da coragem. Um menino Apache, não mais que 10 anos, avançou sem medo, com mãos abertas e um olhar que carregava a sabedoria de 1000 invernos. Entregou-lhes um amuleto, pequeno e polido, reluzindo sob a luz pálida da lua. O gesto, simples e profundo, quebrou uma fresta invisível entre os homens. O pistoleiro sentiu o coração apertar, um nó formado de promessas não ditas e desafios silenciosos. Antes que pudesse assimilar, o menino pronunciou uma palavra clara, carregada de peso e esperança, uma palavra que parecia não só representar redenção, mas também prenunciar uma jornada que rasgaria para sempre as histórias redigidas pelo frio e pela desconfiança. E então,
O estalo mais próximo, o estourar do gelo e o som de passos furiosos anunciaram que a patrulha havia descoberto seu refúgio. O pistoleiro ergueu o guerreiro ferido com novo vigor e direcionou um olhar firme para o menino. O destino, implacável e incerto, os unira naquele instante fatídico. O vento, cortante e sussurrante, carregou aquela sentença silenciada pela neve que obscurecia tudo. Para sobreviver, teriam que abraçar o desconhecido. Uma voz rouca rompeu a noite gélida, leve, mas ameaçadora. Um alerta carregado em sombras. Eles estão aqui. Nesse instante, o pistoleiro soube. Não havia mais volta. A trilha que se abria diante deles se bifurcava em escolhas que dariam forma à lenda ou ao esquecimento, e ele teria que decidir em qual lado dessa história iria ficar. O sopro cortante do vento se infiltrava nos ossos, um açoite sem piedade que parecia trazer consigo os lamentos antigos daquela terra congelada. O pistoleiro apertou a mão em torno do braço trêmulo do guerreiro Apache, sentindo o pulso esparso, irregular, lutando contra o frio que queria apagar a vida. Não havia tempo para hesitar. Não naquela vastidão que engolia homens e esperanças com a mesma voracidade. Avançaram com passos cuidadosos. Cada pegada enterrada na neve parecia um grito no silêncio glacial. A caverna que antes oferecera um breve suspiro de alívio, agora se distanciava, e com ela a ilusão de segurança. O luar pálido iluminava as rochas retorcidas, criando sombras que dançavam como espectros em torno deles. Cada som vindo da escuridão era um prenúncio, um aviso que a perseguição não lhes daria trégua. O pistoleiro, apesar de todas as cicatrizes que a vida lhe havia imposto, sentia-se arrastado não só pela necessidade de sobrevivência, mas por uma força invisível e contrária àquilo que seu coração endurecido conhecia. O olhar do Apache, embora exaurido, carregava uma chama antiga, não de ódio, mas de uma dignidade que transcendia a brutalidade das guerras entre homem e homem, entre mundos que se recusavam a compreender um ao outro. Um sussurro direto do vento trouxe a palavra que o Apache havia repetido, um nome que soava como promessa e mistério. Cayen. O pistoleiro guardou aquela palavra nas dobras da memória. Cayen era o último vestígio de uma velha esperança, um refúgio secreto além dos muros ásperos da fronteira, prometido por aquele guerreiro a quem ele agora carregava. O frio mordia como lâminas afiadas, e o peso do corpo ferido se fazia maior a cada passo. O pistoleiro sentiu a fome rastejando em sua garganta e a sede que queimava como fogo no peito. Mas nenhum obstáculo físico parecia maior que a luta interna que ele travava. A velha animosidade versus a tênue chama do impossível perdão, da necessidade humana de encontrar em outro homem aquilo que achava perdido em si mesmo. Os passos se multiplicavam atrás deles, ecos apressados cortando a pureza da neve, delimitando o tempo que lhes restava. Eram pelo menos 5. 5 lobos famintos para quem o Apache era presa e ele, o pistoleiro, uma sombra suspeita a ser eliminada junto. Mas ali, naquela dança entre a vida e a morte, o inimigo tornou-se algo mais, um enigma, uma ponte entre destinos. De repente, um estalo seco partiu. O silêncio como um disparo. O pistoleiro parou, o corpo rígido, os olhos lançando chamas que tentavam ver o inimigo invisível. Ele puxou o Apache para baixo, protegendo-o com o próprio corpo visceral, enquanto o perigo emergia lentamente da escuridão. Entre as sombras surgiu uma figura pequena, furtiva, mas firme na sua determinação. Era um menino Apache,
olhos vívidos e profundos demais para sua idade, portador da inocência marcada pelas dores de uma infância roubada. Nas mãos, um amuleto, um artefato simples, polido pela aura do deserto e da ancestralidade, reluzia sob a pálida luz da lua. O menino avançou sem medo, as mãos abertas em sinal de paz, oferecendo-lhes aquele símbolo, como um pacto não escrito, uma chama da velha aliança que ainda podia queimar em meio ao gelo. O pistoleiro notou como o coração apertava, uma mistura de dúvida, esperança e a urgência que corria nas veias daquele momento. O menino pronunciou a palavra, clara e carregada de intenções, que parecia um chamado para o amanhecer de uma nova era. Era mais que uma palavra, era um convite às sombras, um juramento silencioso, uma encruzilhada traçada nas páginas do destino. Mas antes que o peso daquela promessa pudesse assentar, o som da destruição se aproximou. O gelo estalou, rachou, e as vozes dos perseguidores vieram como uma tempestade. A patrulha havia encontrado o esconderijo. O ar brilhou com a tensão de 1000 nervos esticados, e o pistoleiro ergueu o apate com um novo vigor, firme nos olhos que buscavam respostas no menino. O lugar era hostil, porém carregado de um potencial. Uma linha tênue entre o passado e o futuro, onde inimigos poderiam virar aliados e onde a sobrevivência precisava ser paga com preços altos demais para palavras simples. O vento se contorceu nas pedras, levando uma voz rouca cortante que rompeu a noite com a ameaça final. Eles estão aqui. O pistoleiro sentiu o destino fechar-se sobre eles como um punho de aço. Não existia mais caminho para trás. Na bifurcação silenciosa daquela fronteira congelada, ele teria que escolher: abraçar o inesperado ou sucumbir ao velho mundo que já devorou tantos como eles. Então, uma sombra surgiu além do penhasco, movendo-se rápida e inesperada. Uma silhueta que trazia nas costas o peso de segredos ainda mais obscuros do que o próprio inverno. E nesse instante, o pistoleiro soube. A verdadeira caçada estava apenas começando. O crepitar do gelo atrás deles crescia em intensidade, ameaçador e incansável. O pistoleiro ensinou seus músculos a silenciar, seus passos a confundirem-se com a neblina fria que abraçava o desfiladeiro. O guerreiro Apache, frágil e ainda envolto na tênue pele de cervo, mal mantinha os olhos abertos, mas aquele lampejo de vida persistia, teimoso como as raízes que resistiam à geada. Eles avançavam com dificuldade contra o vento cortante. Cada respiração, um turvelinho de fumaça errante. Cada movimento, uma batalha contra a própria terra congelada. O pistoleiro sentia o pulso vibrar nas veias, seu corpo pesado de uma fadiga acumulada. Mas a urgência o empurrava para frente, afugentando o desespero que tentava enlaçá-lo. O garoto Apache seguia atrás, movendo-se com a agilidade de quem conhece as trilhas escondidas sob o manto branco. Um guardião silencioso deste pacto improvável. Em sua mão, o amuleto reluzia como uma tocha apagada que insistia em resistir à noite. O pistoleiro sentiu a densidade daquele olhar infantil, ao mesmo tempo frágil e feroz, como se toda a dor e esperança daquelas terras estivessem ali, depositadas em 5 dedos que tremiam levemente. Eles chegaram a um pequeno planalto, onde arbustos secos riscavam o chão rachado pela geada. A respiração pesada do Apache pesava na alma do pistoleiro. O sangue ainda pulsava como um relógio contra o frio que ameaçava congelar os instantes. O tempo parecia desacelerar.
Cada ruído abraçava seus ouvidos como uma sentença. Foi então que o guerreiro suspirou. Som rouco e cansado que carregava palavras engolidas pela dor. Caien, murmurou, tão baixo que quase se perdeu no vento. O pistoleiro inclinou a cabeça, os olhos fitando o rosto pálido do homem que tão poucas vezes confiara em alguém fora de sua tribo. Caien repetiu para si, como se estivesse sentindo a força daquela palavra antiga. A promessa de um refúgio mais à frente. Um sítio onde o aço da hostilidade pudesse ser embotado pela esperança. Mas não havia espaço para esperanças alviçareiras. Um estalo distante chamou sua atenção. A tensão congelada na espinha fez o pistoleiro erguer o olhar numa vigília rígida. O silêncio incomodava mais que o barulho, pois ele carregava a certeza do perigo que se aproximava. Do nada, a sombra surgiu como em sussurro. O menino Apache avançou, passos leves, olhos tatuados pela coragem. Ele segurava o amuleto entre as mãos abertas e ofereceu ao pistoleiro. A troca foi breve, quase um rito ancestral entre aqueles que conhecem as dores da terra. A palavra que emergiu da boca do garoto foi clara, pulsante como um trovão contido. Taoasi. O pistoleiro repetiu, sentindo a espinha estremecer ao entender o peso daquele nome. Santo, guardião, ou talvez uma promessa que só os velhos espíritos compreendiam em sua essência misteriosa. Essa palavra era um fio, tênue, que poderia guiá-los ou enredá-los numa teia ainda mais profunda. Atrás deles, o retinir do gelo, cedendo sob o peso dos perseguidores, ganhou força. A patrulha não mais caçava à distância. A sombra que os ameaçava começava a se tornar presença. As vozes duras se misturavam a ordens cortantes. Armas sendo preparadas, enquanto a neve era perturbada como se a própria terra quisesse engolir aquele grupo renegado. O pistoleiro ergueu o guerreiro com um esforço visceral, a dor cravada em cada músculo queimar como punhalada viva. Ele lançou um olhar resoluto para o menino, que assentiu com determinação até mesmo na penumbra gélida. Um pacto silencioso se formava ali, entre o homem que carrega a arma, o guerreiro que luta contra a morte, e o garoto que, mesmo pequeno, trazia o peso de uma civilização inteira. Nos olhos do pistoleiro, a dureza de tantos invernos se misturava agora a uma urgência nova, uma chama que cedia à perspectiva de algo além da simples sobrevivência. Não era apenas uma fuga, era uma travessia rumo a um mistério maior, tão gelado e profundo quanto a própria face da terra que os rodeava. Mas enquanto pensava nesses fios tênues de esperança, um som inesperado cortou o ar. Um rosnado estranho misturava ao rangido do gelo. Sombras emergiam ao longe, não os caçadores, mas outras figuras, mais furtivas e silenciosas. Caçadores e caçados, espectros caminhando na borda da noite. O pistoleiro apertou os dentes, sentindo o frio cair como uma lâmina, e puxou o Apache para perto, contra o peito. A palavra proferida pelo menino ecoava ainda na mente. Taoasi. Um nome que prometia proteção, mas talvez também alerta para o maior perigo que ainda estava por chegar. Ele ouviu passos quebrando a neve, desta vez, não apenas atrás, mas também diante deles, como se o próprio destino impiedoso e implacável tivesse preparado outras mãos para tecer esse novo nó de tensão e incerteza. O vento uivou entre as rochas, levando como um sussurro urgente a sentença que congelou o sangue do pistoleiro. Eles não são só caçadores,
Algo mais está vindo. O pistoleiro ergueu o olhar, carreado de cinza e dureza, e percebeu que a linha que separa a esperança do desastre era mais fina que uma lâmina de gelo. O frio parecia morder com mais força. O silêncio se fazia denso e sombrio, e a sombra que avançava nas bordas da noite trazia um presságio que nenhum deles poderia ignorar. Ele apertou o braço do Apache ainda mais forte, preparando-se para o que viria, mas no fundo sabia que a partir daquele momento nada jamais seria igual. E no coração congelado do oeste, enquanto a escuridão crescia, um novo vulto surgiu no horizonte. Sem rosto, sem nome, mas com uma fúria que ameaçava consumir todos os vestígios de humanidade e redenção naquele caminho gelado. Era a promessa de uma batalha por algo muito além da mera sobrevivência. O pistoleiro fechou os olhos, sentindo o peso da decisão que estava por vir. O que ele não sabia era que aquela batalha iria questionar não só sua força, mas a própria essência do inimigo que ele jurou odiar. O som das vozes avançava, soterrando qualquer esperança de abrigo naquele estreito santuário de pedra. O pistoleiro sentiu o frio não apenas nos ossos, mas no espírito, um gelo que crescia lentamente no silêncio tenso. Seus dedos cerravam o punho ao redor do braço fraco do Apache. O calor que restava parecia se esvair como fumaça, levando consigo a tênue resistência do guerreiro. Entre a penumbra da caverna, os olhos do Apache, já fundos e gastos, encontraram os do homem das armas. Era um olhar carregado de segredos, uma ponte entre duas terras distintas, mas agora entrelaçadas pela necessidade. A palavra rouca que escapou dos lábios secos soou como um sussurro ancestral, impossível de ignorar. Cayen, um nome que carregava promessa e território proibido, recanto de esperança em meio ao frio implacável. O pistoleiro sabia que não havia tempo. O crepitar do gelo, os passos ritmados e impiedosos que se aproximavam, delineavam a sentença que os perseguidores escreviam na neve. Era uma perseguição sem misericórdia, onde o passado se fundia com o presente numa dança cruel. Carregando o peso do corpo definhante, ele se moveu silencioso, como sombra que se arrasta entre pedras cortantes, sentindo o ar rarefeito cortar-lhe o rosto como um açoite. Chegaram a um terreno onde os arbustos retorcidos mal sobreviviam ao inverno. O pistoleiro ajeitou o velho manto ao redor do Apache, tentando preservar o pouco calor que escapava entre as fendas da pele castigada. Cada suspiro do guerreiro parecia um aceno de coragem em meio à adversidade. Era como se a esperança, frágil e vacilante, estivesse estampada naquela respiração trêmula. De repente, um estalo seco ressoou próximo, abrupto e cortante como um tiro no silêncio da noite. O pistoleiro congelou, puxando o Apache para junto de si, ocultando-o sob a sombra das pedras. No esmaecer da luz, surgiu uma figura pequena, movendo-se com a graça selvagem que só a infância roubada pelo deserto pode esculpir. Os olhos do menino Apache descobriam a alma do pistoleiro por trás da dureza, transmitindo uma coragem silenciosa que excedia sua idade. Em suas mãos trêmulas, o garoto ofereceu um amuleto simples, polido e brilhante, sob a luz fraca da lua. Era um presente que não precisava de palavras para tocar o coração endurecido pelo tempo e pelas armas. O silêncio entre eles
virou uma promessa muda, uma delicada aliança selada no gesto humilde e no olhar firme que desafiava a escuridão. Então o menino pronunciou uma palavra, clara e vibrante, carregada de uma reverência ancestral. Tawassi. O pistoleiro repetiu o nome, sentindo nele o peso de uma proteção sagrada, uma esperança antiga, que talvez pudesse quebrar as correntes invisíveis que os acorrentavam à inimizade. Mas antes que aquele momento pudesse se solidificar, o chão sob seus pés estalou de novo. Agora mais próximo, mais ameaçador, o gelo se partia, rangendo sob o avanço inescapável da patrulha. As vozes se tornavam gritos de comando. Não mais sussurros distantes, mas a tempestade que se precipita sobre os sobreviventes. Com um último esforço, o pistoleiro ergueu o Apache, seu corpo um pouco mais firme, movido por uma urgência que superava o medo. O menino Apache, com um aceno firme, indicou a direção do refúgio, uma promessa escondida além das montanhas. Um sonho congelado, esperando para ser alcançado. O ar cortante trazia o aroma do inverno e da morte iminente. O pistoleiro sentiu o punho da decisão apertar seu coração. Era hora de abandonar o velho mundo, com todas as suas cicatrizes e ódios, e encarar o desconhecido, onde talvez existisse redenção. Mas quando ergueu os olhos para o horizonte gelado, não viu apenas sombras de inimigos. Viu algo que a carne velha e a alma cansada não podiam compreender por completo. Uma silhueta firmou-se contra a névoa, uma presença sombria que caminhava com a força de quem carrega um segredo aterrador. Não era um caçador comum. Era um arauto da destruição, um portador da batalha que ultrapassava o tempo e a fronteira. O vento os unia entre as pedras e a voz rouca ecoou como uma sentença inescapável, um presságio gravado nas paredes congeladas da noite. Eles vêm e não querem apenas sangue. O pistoleiro apertou mais forte o braço do Apache, sentindo ali o peso de uma promessa que se dobrava entre a vida e a morte, entre o ontem e um futuro incerto. O menino segurou firme o amuleto, como quem carrega a última luz que pode salvar ou condenar. E quando uma sombra silenciosa desceu abrupta do penhasco, deixando o ar pesado e a alma em suspense, o pistoleiro soube. A fronteira, traiçoeira e selvagem, os havia lançado numa nova armadilha onde até a esperança podia se tornar veneno. Ali, no coração congelado do oeste, a luta transcendia o corpo e a arma, e o destino se escrevia com a tinta fria da neve e o fogo amargo da traição. O estalo do gelo atrás deles cresceu, reverberando pelo vale como um tambor de guerra. O pistoleiro congelou, o corpo tenso, sentindo o eco da ameaça vibrar em suas veias. A respiração do guerreiro Apache era irregular, cada suspiro uma moeda lançada entre o frio da morte e o débil sopro da vida. O frio cortava ferozmente, penetrando o fino manto de pele de cervo que tentava conter o frio, mas era insuficiente. Avançaram entre as pedras retorcidas, cada passo uma batalha contra a própria terra congelada que os engolia aos poucos. O pistoleiro mantinha o olhar fixo no horizonte enevoado, sentindo o peso do tempo escoar entre os dedos e a sombra da patrulha se fechar como uma garra invisível atrás deles. O menino Apache, ligeiro e silencioso, guiava pelo terreno traiçoeiro, os olhos brilhando na névoa como faróis pequenos em meio à vastidão inclemente. O amuleto que carregava, entregue com gesto solene, parecia pulsar com uma energia ancestral,
carregando convicções que escapavam à compreensão daquele homem das armas endurecido. Um sussurro gelado trouxe novamente aquela palavra, carregada de mistério e promessa. Caiem. O pistoleiro repetiu para si, sentindo a reverberação daquela voz antiga que ainda cruzava tempos e alianças esquecidas. Era um nome que parecia abrir uma fresta no muro congelado da desconfiança. Um refúgio que poderia salvar ou condenar o que restava daquela trilha desolada. Mas as vozes atrás se tornavam mais próximas, mais ferozes. O som de botas rompendo o silêncio ora pesado da neve aproximava-se impiedoso, denunciando que não haveria descanso para os fugitivos. A ameaça tangível lançava sombras longas sobre a tênue aliança forjada no meio do inverno. O pistoleiro sentiu o pulso acelerar e forçou seu corpo a continuar, mesmo quando a dor lhe cravava lâminas nas costelas, e o vento parecia querer arrancar-lhe a alma junto com a pele. Por um instante, hesitou, desejando lançar o guerreiro para trás e deixar que as histórias antigas fossem enterradas na neve. Mas o olhar exausto do Apache, cheio de uma ferocidade silenciosa, lhe impediu. Eles alcançaram um mirante de pedras secas, onde o vento parecia menos impiedoso, e o pistoleiro aproveitou para pressionar um pano embebido em ervas improvisadas sobre um ferimento profundo. No peito do Apache, o sangue quente e o frio gelado travavam sua própria batalha ali, um contraste cruel de vida e decadência. No rosto austero do pistoleiro, uma nova determinação começava a se formar, soterrada por anos de amargura, mas agora buscando solenemente uma fagulha de redenção. O guerreiro, com dificuldade, abriu os olhos e pronunciou uma palavra carregada, baixa, quase uma prece. Tauassi. O pistoleiro sentiu seu estômago revirar com a força daquela palavra, um nome que se perde nas lendas, nas promessas dos velhos espíritos, talvez um guardião invisível no meio da tempestade. O silêncio que se seguiu foi rasgado por um estalo mais próximo e agudo. De repente, uma forma se desprendeu das sombras, movendo-se com a graça ágil e a delicadeza furtiva de uma criatura da noite. O pistoleiro armou-se, olhos fulminados de alerta. Mas quando a figura se revelou, seu coração parecia se partir. Era o menino Apache. O garoto, apesar da idade precoce marcada pela dureza da fronteira, mantinha um olhar firme e corajoso. Em suas mãos pequenas e trêmulas, reluzia o amuleto que já havia se transformado em símbolo de esperança. O menino ergueu o objeto em direção ao pistoleiro, como se oferecesse um pacto silencioso, uma promessa que desafiava a desconfiança ancestral. Antes que o homem pudesse responder, o choro somado ao ranger cortante do gelo anunciaram que a patrulha finalmente cercava seu esconderijo. As vozes agora não eram apenas sussurros distantes, mas ordens gritadas como predadores famintos a caminho do sangue. O pistoleiro ergueu o Apache num gesto desesperado, sentindo que a vida do guerreiro era fina quanto o fio da navalha que carregava na cintura. O menino observava com uma sabedoria impossível de sua idade, o semblante marcado pela sombra da luta e da perda. O vento cortava como lâminas em seu rosto, enquanto a escuridão avançava por entre as rochas, trazendo consigo a certeza de que o destino, implacável e frio, os apertava num nó impossível. Só restava continuar, adiante para o desconhecido, para um confronto donde poderiam sair vivos ou desaparecidos para sempre sob a neve implacável. Então,
como se o próprio inferno tivesse aberto uma fresta na noite, uma voz rouca e severa cortou o silêncio, despida de piedade e carregada com o peso das sentenças definitivas. Eles estão aqui. O pistoleiro apertou o guerreiro contra o peito e ergueu o olhar para o menino. Naquele instante, ele soube com a firmeza do aço que toda fuga, toda esperança, toda escolha feita ali estava prestes a ser testada pelo fogo cruel de um confronto inevitável. E enquanto as sombras tomavam forma e o frio parecia se fechar ao redor deles como uma sentença, uma figura indistinta surgiu no horizonte, delineada apenas pela tênue luz da lua. Seus passos soavam como o bater de um martelo na alma do pistoleiro, uma promessa de que o verdadeiro teste ainda estava começando. O som tornou-se mais nítido, aproximando-se em ondas firmes pelo vale estreito e congelado. O pistoleiro alongou o pescoço para ouvir melhor, sentindo os pelos do braço se eriçarem. No contato brutal do frio contra a pele exposta, as vozes se tornavam ameaças, um coro soturno invadindo o silêncio cortante do desfiladeiro. Ele pressionou o corpo do Apache mais junto ao seu, como se pudesse aquecer a sombra frágil que restava naquela figura marcada pela guerra e pelo desgaste do inverno. Um fio tênue de luz pálida escapava pelo vão da caverna, projetando sombras longas contra as pedras úmidas. O pistoleiro engoliu em seco, a angústia se apertando como um punho invisível em sua garganta. Não havia mais espaço para hesitar, para se apegar às velhas certezas. Ali, na imensidão branca e impiedosa, a realidade era crua. Ou lutavam juntos, ou o silêncio congelado da morte os engoliria sem piedade. Ele sentiu o olhar pesado do Apache pousar sobre ele, olhos semicerrados revelando um lampejo de lucidez temporária. Naquele instante tênue, uma palavra escapou, carregada de segredo e sofrimento. Caien. O som caiu no frio, como uma promessa quebrada, uma pista que dilacerava a névoa da desconfiança e acendia um lampejo de esperança. O pistoleiro repetiu silenciosamente, deixando que aquele nome se tornasse um mantra contra o desespero. O gelo sob seus pés estalou inesperadamente, a advertência brutal de que o tempo se esvaía. Ele agarrou o braço trêmulo do Apache e puxou-o para um espaço entre as pedras onde o vento tinha menos fúria. As vozes já não eram mais sombras vagas, eram vultos que avançavam com passos firmes, impiedosos. O pistoleiro avaliou o ferimento profundo no peito do Apache, onde a pele dilacerada exibia a vida que teimava em escapar. Com mãos firmes, improvisou um curativo com tiras do próprio manto, pressionando com delicadeza para conter o sangramento. O rosto do homem endurecido contraiu-se num gesto raro de vulnerabilidade, preparando-se para o inevitável. De repente, uma figura emergiu da escuridão, movendo-se com a agilidade silenciosa de quem conhece cada passo escondido na neve. Era o menino Apache, pequeno e magro, mas irradiando uma coragem antiga demais para sua idade. Em suas mãos trêmulas, segurava um amuleto de pedra polida, reluzente sob a pálida luz da lua. O garoto avançou até eles, elevando as mãos em sinal de paz e colocando o amuleto na palma da mão do pistoleiro. O homem sentiu uma estranha mistura de desconfiança e reconhecimento, como se aquele objeto carregasse o peso de ancestrais e futuros ainda não escritos. O silêncio pesou por um instante, cheio de promessa e um convite silencioso para se manterem unidos, apesar das feridas, apesar das diferenças, naquela noite que insistia em engolir tudo. Então, o menino falou uma palavra clara, carregada de significado. Tauassi. O pistoleiro a repetiu,
sentindo a reverberação daquele nome nos ossos cansados. Era uma chave, uma esperança costurada com fios invisíveis, capaz de abrir portas que há muito pareciam trancadas para sempre. Mas a paz breve estilhaçou-se ao som do estalo agudo do gelo rachando. De súbito, as sombras se multiplicaram. A patrulha os alcançara, seus passos rápidos e decididos, roubando o silêncio como um balde de água gelada. O pistoleiro não hesitou. Levantou cuidadosamente o Apache, sentindo o corpo fraco como uma vela prestes a apagar, e lançou um olhar firme para o garoto. Aquele trio improvável, marcado por dores e cicatrizes invisíveis, agora estava unido por um fio tênue e tremulante de sobrevivência. O vento uivava e rodopiava entre as rochas, carregando a ameaça que se aproximava, e uma voz rouca, cortante, que rasgava a noite como uma lâmina. Eles estão aqui. A sentença pairou no ar congelado, como uma marca indelevelmente gravada no destino de cada um ali. O pistoleiro apertou o corpo do Apache contra o seu, buscando forças que pareciam ter se perdido em invernos passados, enquanto os olhos do menino brilhavam com uma determinação antiga, prestes a guiar o caminho por entre sombras e traições que ainda os aguardavam. Foi então que, além dos limites do desfiladeiro, uma figura solitária emergiu da névoa gelada. O semblante oculto na escuridão, seus passos ecoavam lentos e pesados, carregados de uma fúria silenciosa e um segredo enterrado sob camadas de gelo e sangue. O pistoleiro sentiu o frio morder mais fundo, e seu coração disparou diante da certeza que crescia como um punho cerrado no peito. Aquela chegada anunciava que a verdadeira tempestade só agora começava a desencadear seu caos. E naquela noite implacável, onde qualquer vela pode ser apagada por um sopro, ele finalmente entendeu. O inimigo que caçavam podia não ser apenas aquele que empunhava armas, mas algo muito mais sombrio, inscrito nas sombras que agora, sem retrato e sem nome, se aproximavam silenciosamente para ceifar todos. Seus resquícios de esperança. O pulsar irregular no peito do guerreiro Apache era uma chama tênue a desafiar o inverno cruel que o cercava. O pistoleiro, sentindo o peso daquele fio de vida quase extinto contra seu próprio corpo, avançava com passos cautelosos entre as pedras congeladas, os olhos atentos ao menor sinal dos caçadores. O vento parecia uivar com presságios antigos, espalhando a palavra sagrada que o menino havia pronunciado. Tawassi. Era mais que um nome. Era a promessa invisível que os guiava para além da fronteira da morte e do ódio. Eles alcançaram o planalto, onde o ar era mais rarefeito, as sombras mais longas e o silêncio pesado como um manto. Ali, o pistoleiro ajoelhou-se para examinar o ferimento que teimava em drenar a pouca força que restava ao Apache. Com mãos firmes, porém gentis, ele tratou de estabilizar o homem que, apesar do corpo que fraquejava, ainda carregava nos olhos a firmeza de um espírito indomável. O menino, silente e atento, guardava o amuleto contra o peito, seu olhar uma fusão de inocência e coragem nascida da dureza daquelas terras. O pistoleiro sabia que não podiam esperar mais. Cada instante era roubado pelos sons das vozes que se aproximavam, comandos ásperos de patrulheiros implacáveis, movimentos calculados para a derradeira caçada. Era um momento da escolha última, com um impulso que vinha não só do corpo, mas da alma ferida e do orgulho renascido.
O pistoleiro ergueu o Apache no colo, sentindo a leveza trêmula da vida pendurada por um fio. Seus olhos encontraram os do menino, que assentiu, firme como a rocha gelada ali ao lado. Juntos, trilharam uma rota estreita e oculta, um labirinto natural esculpido pelo tempo, coberto pela neve constante que escondia-lhes o caminho, e ao mesmo tempo estendia-lhe o véu da proteção frágil. As vozes, agora próximos, espalhavam o eco da perseguição, mas não um medo vazio, e sim o fogo sagrado da resistência. O pistoleiro sentia a transformação operar em seu peito. O inimigo que carregava havia deixado de ser figura sombria para tornar-se companheiro de um destino incerto, porém compartilhado. Caém e Tauaci deixavam de ser apenas palavras e se transformavam em um pacto, uma trégua forjada no gelo e na adversidade. O terreno tornou-se ainda mais traiçoeiro. Pedras afiadas sob a neve, a respiração ofegante. O Apache marcando o tempo daquela marcha desesperada. Por cima deles o céu rarefeito assentia em silêncio, carregando promessas invisíveis de um novo começo. Ao longe, no contraforte da montanha, avistaram o contorno sutil de uma garganta oculta, o refúgio que o Apache havia sussurrado naquele primeiro suspiro, o último bastião de paz possível para aqueles que buscavam transcender antigas guerras. O pistoleiro os conduziu até ali, usando cada grama de força que ainda lhe restava. O caminho oscilava entre a dor do passado e a esperança adormecida naquele vale. Ao alcançarem a entrada estreita, uma respiração coletiva pareceu unir aqueles três: homem endurecido, guerreiro moribundo e menino guardião. Dentro da gruta, o ar era seco, afastando o frio interno e concedendo-lhes um breve descanso. O pistoleiro colocou o Apache cuidadosamente sobre uma cama improvisada de peles, olhos atentos ao fraquejar irregular abaixo das costelas. Ali, entre sombras e sussurros antigos, o silêncio tornou-se reverência. O menino, com dedos trêmulos de criança e destemida sabedoria, removeu o amuleto, segurando-o diante deles, um relicário de memória, de fé e de conexão entre povos que o gelo cruel tentava afastar. Uma promessa silenciosa de que, mesmo na fronteira onde o sangue já havia sido derramado demais, ainda podia nascer o respeito genuíno. Sentindo a urgência do momento e o peso da verdade que surgira entre eles, o pistoleiro falou, voz rouca mais firme, quebrando o silêncio carregado. Caém não é só um lugar, é um símbolo, um caminho que nos ensina que a sobrevivência é só o começo, que o inimigo pode ser a última esperança. O guerreiro, exalando um fio de ar que parecia a última centelha de vida, moveu a cabeça com dificuldade. Um leve sorriso passando por entre cicatrizes e dor. Era o cumprimento silencioso de uma aliança selada não pela força da arma, mas pela coragem de transcender o passado. Lá fora, o crepitar do gelo anunciava a chegada inevitável da patrulha. Sombras decididas a apagar aquela fagulha de humanidade. Mas dentro daquele refúgio, a história teve um instante de pausa, onde a vida se recusava a ceder, e a esperança projetava uma tênue luz. O pistoleiro viu nos olhos do menino uma chama que atravessava gerações. Uma chama que ele, talvez pela primeira vez em toda a sua existência atribulada, compreendia como o verdadeiro tesouro daquela terra brutal. Quando os passos finalmente invadiram o vale, ecos de uma última batalha,
o trio estava unido, feridos, exaustos, porém indestrutíveis em sua decisão. O confronto foi breve e feroz, mas a aliança que ali nascera provou-se mais forte do que o aço das armas. Em meio ao caos, a figura do menino, protegida pela determinação conjunta do pistoleiro e do Apache, tornou-se símbolo do renascimento possível naquela fronteira gelada. Quando a luta cessou, o sol tímido despontou por trás das montanhas nevadas, tingindo tudo com tons dourados que pareciam prometer dias melhores. O pistoleiro, o guerreiro e o menino permaneceram juntos, solidamente ancorados naquele momento de paz, conquistada a duras penas. A neve ao redor começava a derreter, revelando a terra árida e as cicatrizes antigas. Mas agora, no coração daqueles homens e daquela criança, havia algo novo, um pacto eterno de esperança e redenção. E ali, naquele sertão congelado, onde inimigos haviam se encontrado na morte para ganharem uma vida que transcendia o ódio, a lenda se completou. Aquele era o fio invisível que entrançava destinos, um sinal de que, mesmo nos invernos mais rigorosos, a humanidade pode florescer. O pistoleiro soltou pela primeira vez um suspiro livre do peso que carregava. O guerreiro sorriu com os olhos, deixando escapar a última gratidão. O menino, com o amuleto ainda quente contra o peito, olhou para o horizonte, onde o sol se erguia, despontando um novo dia para a fronteira e para a alma daqueles que ousavam mudar.